Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal, para trazer 5 dicas super interessantes para você se destacar nas suas apresentações através da sua performance. E olha, eu não tô falando daquela performance dos grandes palestrantes, né, dos grandes oradores que vão falar para milhões de pessoas em estádios lotados. Não. Eu tô falando para você que, assim como eu, todos os dias vai para sua empresa, senta lá e é demandado para produzir comunicação corporativa de alto impacto e para se apresentar para diretorias, equipe de vendas, enfim, para a empresa como um todo. Antes disso, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, para se inscrever aqui no nosso canal e também para compartilhar com seus amigos o nosso conteúdo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa também melhorar a qualidade das suas apresentações. Então vamos lá, vamos às dicas. São 5 dicas, fica comigo até o final, que eu vou te dar para você se destacar pela sua performance e não só pelo conteúdo que você vai apresentar. Eu já falei aqui que o conteúdo, que na verdade é uma tríade que te ajuda a produzir comunicação de alto impacto, a fazer apresentações diferenciadas, que é composta pela tua narrativa, pelo teu conjunto audiovisual e também pela sua performance. E hoje eu vou falar especificamente dessa performance que eu considero a alma da sua apresentação. Até porque as pessoas se conectam com a gente pela nossa presença, pela nossa fala, pelos nossos pensamentos, por aquilo pela forma da gente se comportar, por todo esse conjunto de habilidades que nós temos ao nos comunicar. Então, a performance é que vai dar vida para aquilo que você pensou. A performance é o que vai dar vida e energia e alma para o material que você preparou. Então vamos lá, vamos à primeira dica. A primeira dica que eu quero te dar, que eu considero assim, a dica de ouro, sabe? Não improvise quando você for fazer uma apresentação. E o que eu chamo de improviso? É não fazer uma preparação prévia, é não fazer um planejamento. A gente pode falar de improviso sim, mas em geral a gente fala de improviso sobre assuntos que a gente conhece. Então é importante que você, tendo tempo, invista bastante na sua preparação. Não vá despreparado para uma sala, não vá sem os números, consciente daquela informação, não vá sem os resultados, sem a estratégia. Se você tem tempo, é muito importante que você, para performar bem, conheça bem o seu material. E aí, qual é a conexão que eu faço aqui? Quando a gente vai para uma sala de reunião, quando a gente vai para uma apresentação, que a gente não está preparado, né, que a gente não está seguro do que a gente tem para falar, rapidamente isso vai ser percebido na nossa performance. Você vai demonstrar insegurança, você vai demonstrar nervosismo, você vai ser raso na sua apresentação, não vai aprofundar o assunto, e isso é percebido pela nossa audiência. Sempre que nós estamos inseguros, estamos despreparados, isso impacta diretamente na nossa performance. As pessoas prestam atenção nisso. Então, se você tem 1 hora para fazer uma apresentação, eu te digo, gaste 60% do seu tempo preparando para apresentar esse conteúdo. E como é que a gente se prepara para apresentar esse conteúdo? Como é que eu faço para não demonstrar que eu estou inseguro? Como é que eu faço para não fazer parecendo que eu estou improvisando algo? É treino. Você precisa conhecer o seu material de ponta cabeça, de cabo a rabo, para que, mesmo que você não consiga projetar os seus slides, por exemplo, você saiba contar aquela história toda. E a outra questão que é relevante é que, normalmente, numa apresentação corporativa, nós somos questionados, nós vamos ser arguídos sobre aquele assunto. E se você não está preparado, a sua performance vai ficar impactada. Lembre-se que a nossa performance, ela envolve várias coisas, ela envolve o que eu falo, o conteúdo, a minha expressão corporal, ela envolve uma série de coisas para que essa performance seja diferenciada e tenha destaque quando você for falar. E olha, eu te digo uma coisa, não importa se você está em pé, sentado, numa live ou presencial,
Se você está bem preparado, se você conhece bem o seu material, se você demonstra segurança, automaticamente você reflete isso no seu corpo, você reflete isso na sua fala, você reflete isso na sua voz, e as pessoas no entorno vão ficar engajadas através disso também. Como eu falei lá no início, a gente se conecta com as pessoas por isso, por essa forma da gente se comunicar. Então, não negligencie esse momento. Não vá para uma reunião sem estar muito ciente daquilo que você tem para falar. Não vá para uma apresentação sem conhecer a ordem dos slides, sem conhecer todo o conteúdo, sem saber a história que você quer contar. Isso, ao final da sua apresentação, vai fazer uma diferença enorme. Eu posso te garantir. Você vai se sentir seguro e, ao invés de você ir minguando durante a apresentação, de você ir esmorecendo, de você ir perdendo energia, você vai numa crescente, você vai mostrando que você sabe falar sobre aquele assunto, que você domina e acredita naquele projeto, que você está ciente, consciente da sua estratégia, e as pessoas vão rapidamente ficar engajadas com o que você tem para dizer e com o que você vai dizer ao final. Eu falo sempre que uma apresentação, ela tem que ter um aprendizado no final, ela tem que ter uma entrega no final, ela tem que mostrar algo diferente para a plateia. E você só faz isso estando seguro do seu conteúdo, conhecendo esse conteúdo e não falando de improviso e não fazendo de qualquer jeito, até porque isso pode dar a impressão para a audiência de um certo desrespeito. Pode parecer que você não se preparou o suficiente para falar para aquelas pessoas. E isso não faz parte dos seus planos, na verdade. A gente quer ser reconhecido, ser uma referência quando a gente fala. Então, dica 1 é essa. Não improvise de jeito nenhum. A dica 2, que complementa a dica 1, é use a linguagem corporal em seu favor. Ela vai te ajudar muito a ilustrar o que você está falando. Se você está contando coisas, se você está mostrando grandeza, se você está gerando conexão, isso vai te ajudar a criar aquela conexão que a gente sabe que é super importante para ter a atenção das pessoas que estão nos assistindo. Então, cuidado com a postura mesmo, postura física, né? Mantenha o corpo ereto, os ombros, cuidado para não ficar com os ombros caídos. As mãos, gente, as mãos são instrumentos que podem ajudar muito a gente. Eu vejo muitas pessoas fazendo apresentação com as mãozinhas no bolso, cruzadas, sem saber onde colocar, segurando em alguma coisa. Não faça isso. Use as mãos para ilustrar aquilo que você está falando, para gerar essa conexão, para trazer as pessoas para perto de você, para chamar a atenção das pessoas, para mostrar o quanto você está feliz ali e para ser um aliado. Então, cuidado com o que você faz com as suas mãos na hora que você está se apresentando. É bom gesticular, a gente obviamente precisa dosar isso, tudo em excesso é ruim, mas as mãos são um grande aliado para quando a gente estiver falando em público, para quando a gente estiver fazendo uma apresentação corporativa. Faz com que você interprete com seu corpo aquilo que você está falando. Então, se você está de braços cruzados, se você está de ombro caído, isso provavelmente não vai ser elegante, não vai te ajudar e não vai fazer com que as pessoas vejam a motivação que você está ao fazer aquela apresentação. Outra coisa que eu gosto muito, faça contato visual, olhe para as pessoas com as quais você está falando. Numa sala de reunião isso é super possível, então olhe para elas, o olhar das pessoas gera conexão, faz com que a gente se aproxime delas. Sorria se for possível, né? Acho que uma expressão corporal leve, sorridente, também ajuda a impulsionar a sua apresentação. Então, dica 1, não improvise, e a dica 2, use a linguagem corporal em seu favor. Eu sei que às vezes a gente numa apresentação está um pouco nervoso, não se preparou o suficiente, isso é um grande erro, mas se você usar o seu corpo em seu favor, as pessoas vão perceber que aquilo que você está dizendo é genuíno e isso traz para você credibilidade, né? Existem várias interpretações de expressões e de movimentos corporais que são negativos
durante uma conversa, durante uma fala, durante uma apresentação, que a gente deve evitar. Esses são uns do que eu mais vejo quando a gente está fazendo uma apresentação, numa sala de reuniões ou, enfim, para uma equipe de vendas. Outra coisa que me chama bastante atenção sabe aquele movimento de pêndulo que as pessoas ficam, às vezes, quando estão se apresentando? Gente, isso não é bacana. Se movimentar demais, não é bacana. Fica chato, fica cansativo, as pessoas ficam prestando atenção no que você está fazendo com o seu corpo e deixam de prestar atenção no seu conteúdo. Então, é importante que você se movimente, mas de uma forma adequada, um pouco mais comedida, principalmente se o ambiente não for muito grande. Se você estiver num palco, o ideal é que você se movimente lentamente, preenchendo aquele espaço todo. E se você está numa sala de reuniões sentado, você pode usar os braços em seu favor e ter uma performance diferenciada. Isso gera, gente, conexão, mostra que você está seguro, mostra que você está consciente daquilo que você está falando, mostra que você se preparou para aquela audiência, que você conhece o seu projeto, que você conhece o seu produto. Então, não negligencie essas duas dicas, elas são fundamentais para você se destacar quando a gente está falando de performance. A outra dica 3, que eu particularmente fico muito nervosa quando eu vejo, não seja monocórdico. O que é isso? É você falar sempre num tom só, num tom único, sem dar ênfase às coisas. Olha que coisa chata que fica. É muito bacana quando a gente, através da nossa voz, a gente dá vida para aquilo. Quando a gente está falando uma notícia boa, a gente tem que botar energia naquilo. Quando a gente está falando algo que é empolgante, que é motivante, que é cativante, a gente tem que colocar energia daquilo. Então, tem umas pessoas que não trabalham isso e fica aquela apresentação morosa, chata, que você não sabe se a pessoa tá falando de uma coisa boa, se ela tá falando de uma coisa ruim. Cansa, né, gente, ouvir uma apresentação assim. Então, a voz também, assim como eu falei das mãos, do corpo como um todo, dos olhos, a voz também é um instrumento de impulsionamento da sua performance. Algumas pessoas são reconhecidas pelas suas vozes muito antes de serem vistas, né? Só as pessoas ouvirem a voz, as pessoas já reconhecem. E isso é uma característica, é uma habilidade bacana, porque faz com que a sua apresentação tenha mais personalidade, tenha a sua personalidade. Então, quando você estiver falando durante uma apresentação, interprete aquilo com energia. Se for uma notícia boa, fale um pouco mais alto, coloque mais ênfase, use palavras que ajudem na sua narrativa. Se for uma notícia mais séria, mais comedida, você também pode melhorar o tom da sua voz sem parecer tristonho. O importante é você se manter alinhado com aquilo que você planejou e deixar que a audiência perceba o quanto você está preparado para fazer aquela apresentação. Então, eu vou fazer aqui um review, né? A gente já falou para você não improvisar, para você usar a linguagem corporal a seu favor e para você não falar sempre no mesmo tom. Isso realmente são 3 dicas que juntas já vão te dar um up durante as suas apresentações, já vão te dar uma nova postura durante as suas apresentações. Então, revendo aí, a gente falou dessas 3 dicas, faltam 2, fica comigo até o final para que você possa melhorar e impulsionar a sua performance. Eu sei que muitas pessoas têm muito medo desse momento de falar em público, de se expor, de falar as suas ideias. Mas quando a gente expõe as nossas ideias, quando a gente conta para as pessoas os nossos planos, quando a gente fala das nossas estratégias, isso gera uma coisa muito importante chamada relacionamento. E nós sabemos que os relacionamentos é que impulsionam as nossas carreiras. A gente não vai a lugar nenhum só pelas nossas habilidades técnicas. A gente vai quando a gente consegue juntar as nossas habilidades de comunicação, as nossas habilidades relacionais, e a comunicação está muito dentro disso, é o carro-chefe disso, com as nossas habilidades técnicas. Então, se preparar e falar em público são grandes oportunidades que você deve aproveitar sempre nas suas apresentações, na empresa que você trabalha. Não diga não para uma apresentação. Encare isso como uma oportunidade de fazer negócio, uma oportunidade de gerar credibilidade, uma oportunidade de você crescer na sua carreira fazendo o que você sabe fazer de melhor. A dica 4
não leia os seus slides. Também complementa as informações que eu falei anteriormente, né? As dicas que eu dei anteriormente. E por que você não deve ler os seus slides? Primeiro, porque pode parecer que você foi um pouco preguiçoso e não se preparou para aquela apresentação. E aí você vai ficar lendo aquilo que está escrito ali. Se é para ler, você pode anexar aquele arquivo num e-mail e entregar para as pessoas lerem, que elas vão ler quando for mais conveniente a elas. Então, se você está numa apresentação, você deve evitar, primeiro, construir slides com muito texto e segundo, ler o que está lá. Use imagens, use palavras-chave, use palavras impactantes para que você possa fazer os ganchos para essa apresentação, mas não leia os slides. A segunda coisa que pode parecer é que você não conhece tão bem assim o assunto, sabe? Que talvez você não seja uma autoridade naquele assunto para as pessoas te darem atenção. Então não dá, né, gente? Tem que se preparar e tem que evitar isso. A terceira coisa é que quando você está lendo algo, você automaticamente induz a plateia a ler também. E se você está lendo e a plateia está lendo, ninguém está prestando atenção em você. E não é isso que você quer. O ponto alto da sua apresentação precisa ser a sua performance, precisa ser sua fala, a sua voz, o seu corpo e não o que está escrito no slide. Então a minha dica aqui é que você crie um deck de slides que te dê ganchos para as próximas falas suas, né? Uma informação por slide e que te dê gancho para as suas próximas informações, mas que você não precise ler aquilo. Se for algo muito importante, você pode ter em mãos uma pequena anotação e consultar aquela anotação durante a sua apresentação. E tá tudo bem, não tem problema você fazer isso. O importante é que o slide não seja um competidor da sua performance, né? Porque se a gente está competindo ou a pessoa está lendo, você pode parecer desnecessário durante aquela apresentação. Então, capriche no seu audiovisual, evite texto e se prepare para fazer essa apresentação de forma que você dependa muito pouco dos slides. Quando eu treino as pessoas aqui, elas saem do nosso treinamento prontas para fazer aquela apresentação, independente dela ter slide ou não. Ela tem que conhecer aquele conteúdo ao ponto de o que está escrito no slide ser irrelevante, caso ela não possa usá-los. Então, use os slides para encantar, para promover emoções através do visual, mas o mais importante é aquilo que você vai falar e como você vai expressar isso com seu corpo. A quinta dica, gente, mas é também uma dica que eu acho que vai fazer toda a diferença, faça perguntas para sua audiência. Envolva a sua audiência naquilo que você está falando, sabe? Para não ficar aquele monólogo. É claro, você vai precisar de um tempo aí para explanar sobre o que você tem para falar, para contar a história que você criou, para mostrar os seus slides, mas eventualmente faça pequenas inserções na sua audiência, porque isso gera conexão, gera engajamento, mostra empatia com aquelas pessoas e também você consegue compreender o quanto aquela audiência está te dando atenção. Então, a cada 2, 3 slides, faça uma pergunta, reveja se o conteúdo que você passou foi compreendido, pergunte se eles têm alguma dúvida, se você pode prosseguir, né? Mas apresente tudo envolvendo a sua audiência para você se diferenciar. É muito chato quando só uma pessoa fala, né? Em qualquer situação, independente de ser uma apresentação, uma reunião, uma conversa, a gente tem que ter um termômetro aí e entender o quanto aquela conversa ficou dividida entre as pessoas que estão naquele ambiente. Então, faça a sua apresentação completa, mas deixe e permita que a sua audiência participe. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver muito bem preparado, se você estiver
consciente e muito seguro do material que você construiu para aquela audiência, da apresentação que você construiu. Então, envolver a audiência mostra também que você tem interesse pelo que eles pensam, que você tem interesse pelo que eles sentem, que você tem interesse por aquilo que eles querem e que você criou uma apresentação pensando naquilo que a audiência precisa ouvir e não naquilo que você quer falar. Então, é importante. Eu vou complementar aqui, eu falei que eu ia dar 5 dicas, mas eu vou te dar mais uma que eu acho que é muito, muito, muito importante. Respeite o tempo da sua apresentação. Eu sei que às vezes a gente se empolga, fala muito, conta uma história bacana, cria um material lindo, mas não respeitar o tempo que foi destinado para você se apresentar é uma grande falta de respeito com quem te convidou para falar. E pode, inclusive, impactar negativamente numa agenda de um dia inteiro. Já imaginou você ser esse agente? Aquela pessoa que todo mundo saiu para almoçar 1 hora depois porque a pessoa falou mais do que podia, falou mais tempo, usou mais tempo do que deveria? Então, essa dica também é muito legal. E eu vou te dizer uma coisa, quando a gente está atrasado, pensa comigo, quando a gente acorda atrasado com um compromisso, como é que a gente levanta? A gente levanta esbaforido, a gente levanta nervoso, sai de qualquer jeito, bota qualquer roupa, esquece coisas. A mesma coisa acontece quando a gente está atrasado durante uma apresentação. Nosso pensamento começa a se dividir entre acabar logo a apresentação para cumprir aquele horário e naquilo que você tem que falar. E aí você fica com quem está com o pensamento dividido, quem não está inteiro numa apresentação, acaba deixando de transmitir o conteúdo completo, robusto, estruturado, e isso impacta diretamente na nossa postura. Quando algo vai dando errado, a nossa postura corporal muda logo, a gente começa a ficar mais curvado, começa a ficar sem energia, começa a falar mais baixo, porque você está preocupado com outras coisas. Então eu gosto muito desse conceito de você fazer esse checklist de tudo isso quando você vai fazer uma apresentação, para que nada saia errado, nada saia do seu controle e que você consiga administrar o que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, respeitar o tempo que você tem para falar é importante como respeito para sua audiência, mas também ajuda você a manter a sua performance em bom astral, lá em cima, com energia, sem estar constrangido, sem estar com vergonha por ter atrasado durante a sua apresentação. Então, gente, eu juntei aqui agora, eram 5, acabaram virando 6 dicas para que você cresça durante uma apresentação, para que você use esse tempo que você tem para falar em público, esse tempo que você tem para falar com a sua diretoria, com o presidente. Quantas oportunidades dessa você tem por ano de expor as suas ideias? Essas são oportunidades que a gente não pode negligenciar, porque a gente sabe que quando a gente está apresentando as nossas ideias, apresentando os nossos projetos, a gente está fazendo com que as pessoas nos conheçam e conheçam a nossa capacidade produtiva e criativa dentro do nosso departamento, dentro do nosso trabalho. A outra coisa muito boa da gente se apresentar é que a gente cria relacionamento. Gente, relacionamento é tudo, é tudo. Provavelmente você foi contratado aí pelas suas habilidades técnicas, mas o seu crescimento dentro da empresa e a sua manutenção dentro da empresa está diretamente ligada à sua capacidade de se comunicar. Então, aproveite essas oportunidades como momentos mágicos, momentos de ouro, para que você mostre quem você é, gere credibilidade, seja uma referência e ganhe mais responsabilidades e promoções e coisas aconteçam para você dentro da empresa. Nesses 30 anos que eu tenho de mundo corporativo, eu desconheço alguém que tenha sido promovido somente pelas suas habilidades técnicas. Em geral, as pessoas são promovidas, obviamente, pelas suas habilidades técnicas, mas muito se percebe hoje a nossa capacidade de comunicar e de se relacionar. Então, quem tem bons relacionamentos também consegue mais coisas, aprova mais projetos, consegue mais funcionários, tem mais sucesso dentro da sua carreira. É isso, gente. Eu trouxe essas 6 dicas porque eu sei que a performance é algo
que dá medo, que deixa as pessoas inseguras, mas existem formas de fazer com que esse medo e essa insegurança seja minimizado para que você dê o seu melhor durante uma apresentação, para que você mostre a sua melhor versão durante uma apresentação. Então siga essas dicas e faça com que todas as pessoas que estão ali naquela audiência fiquem confortáveis, transforme através da sua performance aquele momento que poderia ser um momento chato, arrastado, longo, né, com discussões, em um momento alegre, leve e que com certeza vai trazer grandes resultados para você. Então a minha dica é: assista esse vídeo, coloca em prática e depois conta aqui pra gente nos comentários como é que você se saiu e como você tem se saído durante as suas apresentações. Eu vou gostar muito de saber e através do que você me contar, eu posso produzir mais vídeos também sobre esses assuntos, tá bom? Obrigada por você estar aqui até o final, espero ter ajudado e a gente se encontra no próximo vídeo.